Zagueiro fica à disposição do técnico Fábio Carille, condição para fechar com atacante e Vasco em busca de reforços. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes, eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo nesta sexta-feira, trazendo as últimas notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina. Mas antes eu peço na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo, escrito inscreva-se, ative o sino das notificações. Na opção todos, deixa o like no vídeo, é importante para o nosso trabalho, é importante para o crescimento do canal. O seu like, por exemplo, faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo like, pela sua inscrição. Sem mais delongas, vamos aqui às informações do legítimo clube do povo. Galera, vamos falar aqui do assunto, a gente já está aqui se preparando para o sorteio da Copa do Brasil. Terminando aqui o vídeo, já estarei indo direto para o Hotel Hilton, na Barra da Tijuca, onde 3 horas da tarde será realizado o sorteio da primeira fase da Copa do Brasil. O Vasco vai conhecer o seu adversário. Então fique ligado, daqui a pouco a gente vai entrar ao vivo, né, no BTB para você poder acompanhar a transmissão. Um detalhe, uma notícia muito importante é sobre zagueiro à disposição do técnico Fábio Carille. Trata-se do Manuel Capasso, que agora está apto para jogo. A situação do jogador foi regularizado no BID da CBF e no BIRA da FERJ. Então, até uma informação recente, o jogador não estava podendo ser relacionado por conta dessa pendência em relação a documentos no BIRA, e agora o jogador está 100%. Vi até alguns comentários dos torcedores pedindo uma oportunidade, quem sabe pode ser a volta por cima, incentivando, motivando o Capasso, que pode fazer ali uma dupla de zaga futuramente com o Maurício Lemos ou até mesmo com o João Vitor, dada a situação que nesse momento, nos últimos jogos, a zaga não passou tanta confiança, ainda mais agora o Vasco tendo clássicos importantes pela frente. Manuel Capasso, que fez uma boa campanha no Olímpia do Paraguai na última temporada, fazendo até gols, e também é um jogador que vem sendo elogiado nos treinos, no dia a dia, vem se empenhando, e agora à disposição do técnico Fábio Carille, que na coletiva de imprensa ele falou que sua comissão técnica inclusive estava avaliando o zagueiro. Então fica aí a informação importante. Nesse momento pode ser mais um reforço para o Vasco nessa temporada, né? Um reforço caseiro, podemos dizer assim, se tratando de zagueiro. Bom, mudando de assunto, vamos falar sobre mercado da bola. O Vasco tem condição para fechar com atacante, aguardando a rescisão do contrato do Eric junto ao Machida Zélvia do Japão. Detalhe, o Vasco aguarda essa rescisão de contrato até mesmo para formalizar uma proposta pelo atacante. Informação que veio do nosso amigo Matheus Gilbert é que o Vasco só irá avançar a negociação se o Eric, o atleta, rescindir seu contrato com o atual clube, o Machida Zélvia do Japão. Trata-se de um jogador que é até mesmo interesse do técnico Fábio Carille. Informação que trouxemos no último vídeo é que é um jogador que tem a aprovação do Carille. Nesse momento, o Vasco, até para o ataque, tem outras prioridades. Caso o jogador consiga rescindir seu contrato, o Vasco poderá formalizar uma proposta. Nesse momento, o desejo é que o Vasco venha realizar a contratação apenas num custo salarial. Lembrando que o jogador ele atua há 3 temporadas no time japonês e acredita numa boa relação com os dirigentes, que deverá prevalecer para a liberação do jogador. Então, o Vasco acredita que até mesmo uma boa conversa, uma boa tratativa com o Machida Zélvia pode dar ali um bom indicativo. O jogador conseguir a rescisão do seu contrato e até mesmo fechar através de uma proposta, desde que o jogador chegue apenas com custo salarial. E nesse momento, a gente pegando aqui alguns números do Eric, claro, não é um jogador que empolga muito. Jogador que foi revelado pelo Goiás, o Eric passou também pelo Palmeiras, Atlético Mineiro,
Botafogo. Ele atua fora do país desde 2019. Né? Na equipe atual, ele passou também por outros times, né? Outros clubes japoneses. Yokohama Marinos, que também é do Japão, passou pelo Waitai da China e nessa temporada atuou por 32 jogos, anotou 4 gols e deu 4 assistências. Bom, são números que, né, há de empolgar muito, né? Mas pelo fato de ter aí uma aprovação do técnico Fábio Carille, pode prevalecer e o Vasco conseguindo fechar. Pode ser um jogador, um atacante que chegue para compor o elenco, uma aposta que pode chegar e surpreender, né? Como tivemos alguns jogadores passados, o próprio Paulinho, o Matheus Carvalho, e sabe, o Eric não seria um jogador numa situação que chegue e tomara, fechando a contratação, chegue e tenha a melhor fase da carreira dele pelo Vasco. Vamos aguardar. O fato é que o Vasco ainda busca 2 atacantes para ser titular. E falando nessa luta contra o tempo, né, após aí a insuficiência, né, o insucesso em virtude do Brian Rodrigues, que o Vasco ainda mantém a esperança de trazer esse jogador lá no meio do ano, tanto ele, se tratando de zagueiro, Fábio Balbuena também. O Vasco inclusive deve já começar um trabalho, né, quem sabe para assinar um pré-contrato com esses jogadores, para chegar na janela do meio do ano não ficar essa novela toda, né? Mas o Vasco ainda segue com o objetivo, por exemplo, ainda tem o nome, a esperança na contratação do Rony. O Vasco tentou novas investidas pelo atleta na tentativa de uma negociação por empréstimo. Lembrando que o Rony recebeu sondagens de clubes do futebol brasileiro e do mundo árabe, como equipes do Catar e da Arábia Saudita. Em conversas com o Palmeiras, o clube paulista avisou ao Vasco que o atleta não faz parte mais dos planos do técnico Abel Ferreira. No entanto, o negócio só vai acontecer se as 2 questões avançarem. Uma, o interesse do atleta, e outro, um consenso entre os clubes em relação ao salário do jogador, com o Palmeiras pagando uma parte dos vencimentos de Rony. Então, assim, dentro de uma tratativa, o Vasco só fecharia com Rony se houvesse um consenso entre Palmeiras e o Vasco dividirem o salário do jogador. Há o interesse do Vasco em contratar, em um Rony chegar hoje, por exemplo, ser titular, um atacante que faz o lado e também faz o papel de centroavante, disputaria ali com o Verratti, mas o Vasco pensa nessa questão salarial no momento. E claro, o aceito do jogador, o interesse do Rony em fechar com o Vasco, mas o Vasco não descartou ainda a possibilidade de trazer o jogador nessa janela de transferência. Há outros nomes, mas o nome do Rony também ainda segue em pauta e em tratativa. As 2 condições seriam essas: o interesse do jogador e um consenso na parte salarial entre Palmeiras e também entre o Vasco. Tendo uma atualização, vamos trazer para você. O GE trouxe a confirmação dessa notícia recentemente. Galera, vamos falar um pouco aqui agora sobre os próximos jogos. Aqui é a tabela do Campeonato Carioca, trazer aqui a tabela nesse momento, porque o Vasco tem jogo na próxima segunda-feira no Lurivaldão, no estádio em Saquarema, valendo pela 8ª rodada do Campeonato Carioca. Com o final da 7ª rodada, Volta Redonda se mantém em primeiro com 16 pontos, né? Aliás, o próximo jogo será já a 9ª rodada. No final da 8ª rodada, o Volta Redonda venceu o Maricá ontem por 2-1. Com isso, tem a liderança isolada do Campeonato Carioca, está com 16 pontos. O Flamengo com 13 em segundo. O Vasco com os mesmos 13 pontos em terceiro lugar, né? Mudou por conta do saldo de gols. O Bangu empatou com o Boa Vista por 0-0. A Portuguesa perdeu para o Flamengo de 5-0. O Vasco perdeu para o Fluminense o Clássico por 2-1. O Madureira perdeu para o Sampaio Corrêa por 1-0. Volta Redonda venceu o Maricá por 2-1. E ontem o Botafogo venceu o Nova Iguaçu por 1-0 no estádio Moça Bonita. Um jogo que teve muita polêmica e cobrança da parte da diretoria do Botafogo em virtude das condições do gramado do Moça Bonita. E aí entra um adendo aqui, um acréscimo. Galera, realmente, né, a gente sabe que o Campeonato Carioca não tem muita valorização no que diz respeito à premiação, à questão de jogadores. É um campeonato que você pode utilizar como laboratório,
para o time evoluir de alguma forma, mas tem os seus riscos. E quando você não joga ali em gramados com perfeita condição, tem, por exemplo, o risco de uma lesão. Ano passado o Vasco perdeu o Jair e o Paulinho. E o Botafogo ontem entrou em uma reclamação com a FERJ para exigir boas condições do gramado. Acho algo válido, algo justo, até mesmo para os outros clubes. Tomara que, acredite-se que o jogo de segunda-feira, lá em Saquarema, pelo menos o estádio vai ter essa boa conservação, já que o Vasco se preocupa muito com o gramado de São Januário. Alguns jogos, inclusive, com o Vasco não como mandante, por exemplo, contra o Nova Iguaçu, contra o Maricá, foi em São Januário, até pela boa condição do gramado. Acho que prevalece a qualidade do futebol. Então acho essa reclamação do Botafogo junto à FERJ uma reclamação justa. Bom, eu vou ficando por aqui, daqui a pouco ao vivo diretamente do Hotel Hilton, onde vai acontecer o sorteio da primeira fase da Copa do Brasil. Acompanhe com a gente, fique ligado. É o BTB Esportes em todos os lugares. Deixe seu like, compartilhe, um abraço, saudações vascaínas.